Depois de quase 3 meses, eu trago uma lista até que aguardada com os 5 melhores filmes da Netflix lançados em 2024, pelo menos até o momento. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque e já para começar essa lista, eu vou falar sobre uma produção bem peculiar chamada Em Ruínas, um filme de ação e aventura que no caso é uma produção sul-coreana, onde vamos acompanhar um mundo pós-apocalíptico, caótico, perigoso e principalmente sem nenhum tipo de lei, o que, claro, acaba forçando os sobreviventes desse caos a lidarem não apenas com as ameaças dessa nova natureza, mas também entre eles mesmos. E é nesse contexto que vamos seguir um caçador que acaba embarcando em uma jornada improvável e perigosa para tentar resgatar uma adolescente que acabou sendo sequestrada por um médico maluco. Em Ruínas tá longe de ser um filme excepcional, afinal de contas, o roteiro do filme tem alguns furos de bala e a história, querendo ou não, é um pouco previsível. Mesmo assim, tem boas cenas de ação, um protagonista badass e uma trama meio caótica que prende a atenção, nem que seja pela curiosidade. E os efeitos especiais, mesmo que não sejam ideais, acabam funcionando na maior parte do tempo. Então, no geral, é uma produção pós-apocalíptica coreana bem excêntrica que pode funcionar para quem gostou do trailer ou da premissa. A próxima recomendação é um filme bem legal que eu basicamente não vi ninguém comentando a respeito. Orion e o Escuro, uma animação de aventura e comédia de 2024 que basicamente vai nos apresentar a história de um garoto que tem medo de muitas coisas, até demais para falar a verdade. Porém, o que ele mais tem medo no mundo todo é justamente o escuro, seja na rua, na sua casa ou até mesmo debaixo da sua cama. Porém, o que esse garoto não imaginava ou até mesmo esperava é que o próprio escuro, uma criatura gigante e sorridente, o levaria em uma aventura noturna para o garoto superar seu grande medo. E claro que essa simples noite toma um rumo bem inesperado. Orion e o Escuro é definitivamente uma boa surpresa animada disponível no catálogo da Netflix, que não tem apenas uma premissa relativamente original, mas uma qualidade bem interessante para os fãs de animação. Mesmo que a história não fure a bolha, se destacando por explorar um sentimento que basicamente muita gente já teve na infância, ele consegue até que conduzir muito bem essa história, apresentando algumas lições enquanto desenvolve uma aventura com altos e baixos. Então, para quem gosta de animação, quer ver uma produção com toda a família, essa é uma dica interessante que basicamente poucas pessoas conhecem. Segura firme aí! Mas se de repente você quer ver um filme, digamos que mais futurista, essa dica até que pode te surpreender. Code 8 Renegados Parte 2, um filme de ação e ficção científica desse ano, que é uma continuação do filme Code 8. Dito isso, aqui vamos acompanhar uma realidade onde as pessoas com superpoderes e habilidades são vigiadas e até mesmo oprimidas. E é nesse contexto que vamos acompanhar a história de um ex-presidiário que, ao lado do seu ex-parceiro, acabam se juntando de uma forma inusitada para ajudar uma garota em perigo. Tudo isso enquanto tentam fugir da perseguição das autoridades corruptas que não vão descansar até capturar todos eles ou até pior. Code 8 Renegados Parte 2, para ser bem sincero, é uma continuação modesta que mantém o mesmo nível que vimos no primeiro filme, o que obviamente não é um grande elogio, afinal de contas o primeiro filme é bem simples, mas acaba já sendo um ponto positivo para quem gostou do primeiro filme e de repente quer ver essa continuação, que não só tem uma história futurista com bons efeitos especiais na medida do possível, mas um drama social muito envolvente e até de certa forma muito dramático. Então, para resumir, mesmo que esse daqui seja um filme previsível de ficção, ele vai agradar tanto os fãs do primeiro filme como também os que gostaram dessa premissa e entenderam que a proposta do filme é simples, mas até que interessante.
Eles não vão te machucar. Já minha próxima recomendação, pra ser bem sincero, é um filme polêmico que tá dando o que falar entre os assinantes da Netflix por diferentes motivos, e mesmo assim eu decidi colocar ele nessa lista. É claro que eu tô falando de O Astronauta, um filme de drama e ficção científica de 2024, onde vamos acompanhar a história de um simples astronauta que acaba aceitando embarcar em uma longa viagem solitária pelo sistema solar a fim de realizar uma importante missão, mas claro que não demora muito para ele sentir os efeitos extremos do isolamento e também muita saudade da sua esposa grávida que está na Terra a milhões de quilômetros. Porém, enquanto ele lutava para se manter calmo e tranquilo diante de toda essa situação, as coisas mudam rapidamente com a chegada de um alienígena parecido com uma aranha que acabou invadindo sua nave. E claro que de uma forma super inusitada e até estranha, começa a surgir uma espécie de amizade entre eles à medida em que começam a se comunicar. Uma situação meio peculiar que levaria esse astronauta a rever suas decisões e como ele poderia mudar sua vida de viajante do espaço antes que seja tarde demais. O Astronauta definitivamente não é um filme para todos os públicos. Isso porque, se você vê pela primeira vez o título, o pôster e o protagonista, que no caso é o Adam Sandler, você já imagina um tipo de filme, porém o que você vai acabar vendo aqui é bem diferente do que você pode esperar. Um drama espacial lidando com sentimentos, angústias, decisões ruins, tudo isso ao lado de uma aranha alienígena gigante, o que por si só acaba deixando a história bem peculiar. E claro que ela também tem um ritmo mais lento e dramático, o que não agrada a maioria do público. Mas no fim das contas, mesmo com esses pontos peculiares e até estranhos, eu curti o resultado final. Um drama diferente, com um protagonista marcante e uma história que, bom, você não vai ver todos os dias. Você vai aonde eu for, e eu vou aonde você for. Antes de falar sobre minha última indicação, eu tenho que deixar claro que chegaram pouquíssimos filmes bons no catálogo da Netflix em 2024. Tanto que os filmes que eu indiquei nesse vídeo, que foram os mais interessantes pra mim, dividiram a opinião do público, só pra vocês terem uma ideia de como tá difícil montar uma lista da Netflix com produções novas. E é por isso que eu decidi colocar um filme que chegou no finalzinho do ano passado, dentro da Netflix, e que basicamente me agradou bastante. Eu tô falando de A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets. Uma animação familiar de aventura e comédia que basicamente foi lançada em 15 de dezembro de 2023 e também é uma continuação do lendário filme A Fuga das Galinhas. Dito isso, aqui vamos seguir os mesmos personagens do primeiro filme que, após conseguirem escapar daquela terrível fazenda, acabam levando uma vida tranquila e pacífica em uma espécie de refúgio que fica em uma pequena ilha. Mas claro que não demora muito para uma nova e terrível ameaça surgir para mudar a vida dessas galinhas mais uma vez. A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets, mesmo sendo uma sequência muito aguardada de um filme épico, no fim das contas ficou bem abaixo das expectativas se comparado com o primeiro filme, que obviamente marcou gerações e ainda é muito relevante nos dias atuais, mesmo depois de tantos e tantos anos da sua estreia. Bom, isso quer dizer que essa continuação é ruim? Obviamente que não, só quer dizer que se você gostou do primeiro filme e espera ver uma história no mesmo patamar, você não vai conseguir isso nessa sequência. Porém, se por um lado o roteiro é um pouco mais inferior e previsível nessa sequência, a animação em stop motion
conseguiu manter um alto padrão de qualidade, impressionando a cada frame, a cada cena, a cada movimento. Tanto que as pessoas responsáveis por esse filme levaram vários e vários anos para dar vida a ele, o que basicamente merece muito reconhecimento. Então, basicamente, se você gostou da premissa, gosta desse estilo de animação em stop motion, mesmo que esse filme fique bem longe do primeiro em termos de história, ainda assim é um passatempo interessante. Bom, rapaziada, chegamos no final de mais um vídeo e antes de qualquer coisa, eu já gostaria de deixar claro que chegaram mais de 30 filmes no catálogo da Netflix em 2024, e de todas essas produções, as que vocês viram nessa lista foram as mais interessantes na minha humilde opinião. Isso quer dizer que são filmes incríveis e absolutos? Não, só quer dizer que de todos os lançamentos da Netflix esse ano, essas que vocês viram são as mais assistíveis na minha opinião. Então, dito tudo isso, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.